Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, poder apresentar a nossa empresa. E eu acho que a gente tem uma história interessante para mostrar aqui. Uma história de como a inovação numa pequena empresa pode fazer muita diferença. Uma história de como a gente trouxe inovação, tecnologia para um mercado super competitivo, que é o que a gente vai ver aqui, que é o mercado de equipamentos para preparação de alimentos, né? Basicamente são fornos industriais, e que nós temos uma concorrência muito grande, tanto nacional quanto importada. Mas com a tecnologia que a gente conseguiu imprimir aos nossos equipamentos, a gente criou diferencial de competitividade. Eu vou ter uma rápida apresentação aqui. É um filminho de 3 minutos e alguns slides. Não, põe a primeira. Isso. Então a gente vai falar aqui da prática de inovação na prática, né? Inovação sempre foi um gancho muito importante para nós. Quando a empresa ela começou em 91, ela fabricava um produto totalmente distinto, era um produto de pouquíssimo valor agregado, eram prateleiras metálicas. E aí, vindo de uma experiência da família, com relação a gente teve uma panificadora e verificava o seguinte: a conta de energia da panificadora por conta do forno era quase igual à folha de pagamento. Isso aí trouxe uma oportunidade para a gente pensar o seguinte: e se a gente desenvolvesse um equipamento com um apelo de eficiência energética muito grande? Como é que a gente poderia fazer isso aí? E aí, eu e meu irmão, eu sou engenheiro, ele também é engenheiro, a gente, com a nossa experiência, aplicando alguns conceitos bem básicos de desenvolvimento de produto e de princípios de transferência de calor, a gente conseguiu desenvolver um forno muito bacana, um forno que economizava muita energia. Isso era gratificante porque muitas vezes eu recebi ligações dos meus clientes falando: olha, obrigado, eu vou pagar o seu forno em 6 meses só com a economia de energia. Isso era muito significativo para nós e criou um grande diferencial. Para a gente entender melhor e contextualizar qual é o mercado que a gente atua, o que a gente faz e um pouquinho da empresa, tem um filminho aqui de 3 minutos. Dá para soltar aí? Vale a pena dar uma diminuidinha na luz ou não? A Prática, empresa constituída em 1991, desenvolve, fabrica e oferece aos seus clientes os melhores equipamentos e soluções para os serviços de alimentação, apresentando ao mercado o que há de mais moderno. Trabalhando dentro dos princípios da qualidade total, a Prática se destaca por fabricar produtos robustos e de acabamento cuidadoso. Isso aliado a um desempenho que frequentemente surpreende os seus usuários. Trazer qualidade, eficiência energética, segurança, ganhos de produtividade e redução de custos aos seus clientes tem sido sempre o foco da Prática. Para o segmento de panificação, a Prática oferece uma gama completa de equipamentos que atendem desde a panificadora artesanal até plantas industriais para a produção de embalados ou congelados. Os fornos turbo da Prática podem ser aquecidos com gás, lenha, energia elétrica ou mesmo por sistemas bioenergéticos que conciliam gás e eletricidade ou lenha e eletricidade. O rápido pré-aquecimento e a facilidade de uso favorecem a oferta do pão quente com grande frequência, agradando ainda mais os clientes da panificadora. Para restaurantes, cozinhas industriais e outros serviços de alimentação, a Prática oferece sua linha de fornos combinados com capacidade entre 200 e 1.400 refeições. Essas máquinas assam, cozinham, regeneram, grelham, gratinam, fritam e descongelam. A convecção forçada faz com que os tempos de preparo sejam muito reduzidos e a injeção de vapor, além de permitir o cozimento de legumes, reduz a perda de peso que as carnes sofrem nos fornos tradicionais. No topo de sua linha de fornos combinados, a Prática apresenta sua central inteligente, o TechniCook System.
Automaticamente, com base no resultado desejado e na temperatura interna do alimento, o equipamento estabelece tempos, temperaturas e níveis de vapor em várias fases, compensando variação de carga e de tamanho das peças. Possui um avançado sistema de autolimpeza e atende os requisitos mais exigentes de segurança alimentar, possibilitando a análise dos pontos críticos de operação, HACCP. O Express Gourmet é o equipamento que associa micro-ondas, ar impingido a grande velocidade e altas temperaturas, permitindo finalizações ultra rápidas. Com uma equipe totalmente voltada ao conhecimento das necessidades e à satisfação de seus clientes, a Prática se orgulha das parcerias que estabeleceu com assistentes técnicos, revendedores, representantes e concessionários. Estas parcerias permitem que a Prática esteja sempre próxima aos usuários de seus equipamentos, cumprindo cada vez melhor sua missão de levar qualidade e produtividade ao ambiente de preparo de alimentos. Muito bem, eu fiz um timeline aqui para a gente explicar um pouquinho o que para explicar um pouquinho como é que aconteceu a coisa aí na empresa e o que foi importante, os fatores importantes, e que eu acho que quem está num pequeno negócio pode entender isso aqui como um modelo de sucesso, um modelo que pode dar certo, né? Então, a gente teve lá o lançamento dos fornos de panificação, sempre com esse apelo de eficiência energética, depois os fornos combinados. Em 2001, na época do apagão, a gente batia uma firme falando o seguinte: forno elétrico é muito mais eficiente do que forno a gás. E a gente não tinha forno a gás, porque realmente a gente acreditava nisso, e os fornos elétricos, eles, por estarem com toda a geração de energia dentro da câmara, propicia um melhor aproveitamento das resistências, da eletricidade gerada dentro do forno. Nessa época, simplesmente acabou, não tinha mais energia. Nós precisamos desenvolver, em tempo recorde, a gente praticamente dormiu uns 60 dias na empresa até lançar um forno a gás. Depois, além disso ter alavancado bastante o nosso crescimento, a gente teve a seguinte sacada: os clientes estavam perguntando, mas e o que vai acontecer com a eletricidade daqui a algum tempo? Será que ela vai voltar? Será que eu vou poder, esse forno que eu estou comprando a gás amanhã não vai ser mais dispendioso do que o elétrico? Então daí a gente lançou o primeiro forno bioenergético do mundo. Ninguém tinha essa opção. Então ele tinha uma fonte de energia elétrica, uma fonte a gás, no mesmo equipamento. Em 2003, a gente partiu para processos de exportação. A gente entendia que mesmo tendo um grande mercado e a empresa era pequena, a gente foi atrás de desenvolver produtos que pudessem estar preparados para a concorrência externa. Então, por que isso era importante? Porque eu ia estar, primeiro, criando um produto de classe mundial, e mesmo que eu não estivesse exportando muito ainda significativamente naquela época, eu estaria me preparando para a concorrência externa. Isso envolveu mudança de projeto, envolveu certificações, uma série de aspectos que a gente entendia que a concorrência viria em um determinado momento. Então, a gente já está muito melhor preparado para ela. Em 2004, a gente ganhou o Prêmio Excelência Empresarial Sebrae Gerdau. Eu marquei aqui essa questão do Sebrae, porque o Sebrae foi muito importante nessa época do desenvolvimento da empresa. Então, a gente fez todo o pacote Sebrae, desde lá do Qualidade Total até a certificação ISO 9001, e tivemos, fechando com chave de ouro esse ciclo, que a gente considerou como um ciclo de pequena empresa, o Prêmio Excelência Empresarial Sebrae Gerdau. A partir daquele momento, a gente entendeu que precisava de mais tecnologia de gestão e procuramos a Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral, através do programa PAEX, ela ensinou a gente não a fazer o que a gente já sabia, que era produzir equipamentos para cocção, mas preparar a empresa para se desenvolver dentro da missão dela. Então, ela traz tecnologia de gestão, ela traz boas práticas, faz a gente criar um time, uma massa crítica para absorver conhecimento. Isso aí foi fundamental para a gente criar um novo patamar de crescimento. Em 2006, a gente saiu na Exame PME, as empresas que mais crescem. Isso foi 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 e 2012. Depois eu explico por que a gente pulou o ano 10 aqui. Em 2006, o forno inteligente, associado a uma pequena empresa
lá da nossa região, que lá a gente tem o nosso, respeitando as proporções, o nosso Silicon Valley, né, em Santa Rita do Sapucaí, a gente conseguiu encontrar uma empresa que podia desenvolver um forno inteligente. Naquela época a empresa ainda era pequena e a gente não poderia pagar um CLP da Siemens ou super sofisticado para fazer o que a gente precisava. Mas encontrando o parceiro correto, a gente explicou para ele o quanto seria importante, o tanto que ele poderia se desenvolver. Tá bem. O tanto que ele poderia se desenvolver, e junto a gente fez essa parceria. Esse forno, a ideia era mais ou menos a seguinte: imagina uma câmera fotográfica. Naquela época a gente foi colocando características, features nos equipamentos que aumentavam capacidade de memória, que aumentavam funções, e aumentavam tempos, passos e etc. Mas daí falou o seguinte: era tanta coisa que o operador, que é um nível bem simples para ele operar um forno desse, ele está lá na cozinha, ele passava a não entender tanta característica do equipamento. A gente teve a seguinte sacada: pô, e por que a gente não faz um forno que seja igual a uma máquina Nikon? Eu posso pôr no M, se eu quiser ser um chefe e operar ela com todas as funcionalidades de abertura de diafragma, velocidade, ISO, ou eu posso pôr no automático e simplesmente apertar um botão e trabalhar. Isso foi uma grande sacada e só foi possível graças a essa parceria com tecnologia. Em 2006 também a gente teve uma experiência de aquisição com a ClimaKeep, que tinha na ponta comercial uma sinergia muito grande, que era a parte de ultracongelamento, onde você prepara o alimento, depois você resfria, congela e armazena. Depois volta a regenerar. Isso é a forma como os restaurantes conseguem servir 300 pessoas em meia hora, uma hora, no período lá. Depois, em 2007, a linha Tecnipan também, agregando na ponta comercial mais tecnologia, podendo ter soluções mais integradas, a gente introduziu a linha de máquinas de panificação. Aqui, em 2009, eu estou frisando aqui o apoio da Endeavor, né? Para quem não conhece, a Endeavor é uma organização que apoia o empreendedorismo aqui no Brasil. O papel da Endeavor é turbinar essas empresas que ela acredita que têm um grande potencial de crescimento. E como é que ela faz isso? Ela tem uma rede de mentores que ela põe as melhores mentes para conversar com a gente, então a gente vai conseguir fazer um caminho muito mais rápido, aprender muito mais rápido e poder colocar isso no nosso negócio. Em 2009, a gente teve uma parceria internacional, aquela mesma empresa que a gente comprou lá em 2006, a ClimaKeep, eles procuraram a gente para comprar toda a empresa. Mas a gente não está na hora ainda. Eu acho que a gente acredita que a gente possa crescer mais, e eu vou falar um pouquinho mais à frente lá sobre isso. Aí ele falou, então vamos fazer alguma coisa juntos. Eles tinham já uma expertise grande nessa parte de refrigeração. Aí a gente fez um spin-off da ClimaKeep, montou uma nova empresa, fez através de uma joint venture, que hoje se chama ClimaKeep também, com esse grupo MNF, que é um grupo europeu, e montou uma nova fábrica para cuidar da parte de refrigeração. Depois, em 2009, com o apoio da Endeavor ainda, a formação do Conselho Prática, que foi fundamental, e muitos outros aspectos de governança corporativa que a gente estava preparando ali, que a Endeavor ajudou demais a gente fazer isso. 2010, o forno com tecnologia de micro-ondas. Esse é interessante, mas o Inatel é que ajudou a gente a desenvolver esse forno. É o único forno com tecnologia de micro-ondas desenvolvido aqui no Brasil. Todos, mesmo os da Whirlpool e tudo mais, eles vêm de outros países a tecnologia. A gente conseguiu desenvolver isso aqui lá com a ajuda do Inatel em Santa Rita. Em 2010, aquela empresa de eletrônica, a gente viu que ela poderia crescer muito mais com as soluções que ela tinha para nós, e a gente poderia aplicar isso para outros mercados. Então, eles desenvolveram uma plataforma de tecnologia muito interessante, não só para fornos, mas para muitas outras máquinas que a gente poderia estar trabalhando. Então, a gente investiu nessa empresa para ela poder crescer, desenvolver, e antes o faturamento dela representava, sei lá, 80%, 90% era prática, hoje é menos de 50%. Depois, em 2011, a gente ganhou o Prêmio Mineiro da Qualidade, da Fundação Nacional da Qualidade. 2011, na intenção de estar próximo aos nossos clientes, começamos a abrir as concessionárias Brasil afora. Nós temos hoje, está abrindo no Rio de Janeiro esse ano, São Paulo, Curitiba, Campinas, São José dos Campos, e abrimos agora uma no Chile também. Em 2012, o Prêmio SESI de Inovação e de Educação e Desenvolvimento, primeiro lugar em Minas Gerais, e ficamos entre os 5 no Brasil. Em 2012, o lançamento do EcoFry. O EcoFry é um equipamento que frita sem utilizar óleo, uma gota de óleo. Então, você imagina o seguinte, tem um aspecto de saudabilidade e de qualidade e de economia muito grande. Isso está sendo um grande sucesso hoje no Brasil. Tem até um modelo de negócio diferente de locação para esse equipamento.
E em 2013, a gente recebeu o investimento da BNDESPAR. A gente acredita que o nosso potencial de crescimento é muito grande e que agora que a briga está ficando, porque os nossos competidores, eles são muito grandes, eles são competidores de bilhões de dólares. Mas se a gente tiver um parceiro forte aqui no Brasil, a gente pode fazer com bons projetos, eu tenho certeza que a gente pode brigar de igual para igual com eles. Muito bem, falando um pouquinho da nossa estrutura. Hoje são 345 colaboradores, 23 estagiários, um parque fabril de 20 mil metros quadrados, com máquinas de última geração, um time de pesquisa e desenvolvimento com 4 times de engenharia, que a gente divide eles de acordo com a linha de produto, convênios e parcerias que a gente tem com a Federal de Santa Catarina, sistemas térmicos, a UFOP, a Federal de Ouro Preto, que a gente analisa o alimento que a gente produz e faz um comparativo entre quanto é mais saudável produzir num forno convencional ou num forno que utiliza vapor. Isso aí a gente mostra e mostra para o nosso cliente. A gente mede e mostra para o cliente. A Unifei, em Itajubá, também com sistemas térmicos. O L, certificação, o Inatel, também para micro-ondas. O INT, lá no Rio de Janeiro, para sistemas térmicos. E o IPT também na parte de certificação. Muito bem, em políticas de inovação, a gente falou um pouquinho de uma inovação que era meio faca no pescoço, né? A gente não tinha opção, a gente tinha que desenvolver um forno, naquela época, um forno a gás. Aqui não, agora que a gente tem isso mais em vista, a gente cria processos para proporcionar inovação. Então, processos para proporcionar inovação estão ligados a políticas de inovação, que são que recursos eu estou separando para poder fazer inovação, quais são as métricas que eu vou estar analisando, e criar um funil de inovação com entradas de projeto, planejamento estratégico, geração de filtro. A gente classifica o que é realmente inovação para a empresa, né? Então, a gente tem um checklist para avaliar isso aí, o desenvolvimento de produto e depois um ciclo PDCA para sempre estar melhorando continuamente. E aqui, para encerrar, eu tenho um exemplo de como é que essas parcerias que a gente desenvolveu ao longo da história da prática, mesmo quando a gente era bem pequeno, fizeram grande diferença. Esse daqui é o nosso forno com tecnologia de micro-ondas. Então, a gente tem lá a ThyssenKrupp, numa determinada época, a gente tinha um problema que com o aço nacional eu tinha um problema de corrosão para uma determinada aplicação, e eu procurei a ThyssenKrupp, falei, o que vocês podem ajudar a gente para melhorar essa liga ou fazer alguma coisa diferente? Eles falaram, eu tenho uma liga, mas não tem essa aplicação. Aí a gente, junto com eles, desenvolveu a liga, aplicou ela, desenvolveu a liga não, a gente aplicou ela para os nossos equipamentos, e esse daqui é uma tirinha do catálogo da ThyssenKrupp na Europa, que ele mostra que a aplicação para fornos industriais é viável. A UFOP, a gente mediu aqui a qualidade dos alimentos que eram produzidos. O Inatel, com o Inatel a gente precisava desenvolver como que as micro-ondas se comportam dentro da câmara. Eles precisavam de um software que eles não tinham disponível. A gente fez um projeto através da FAPEMIG e comprou esse software, colocou no Inatel, conseguiu mais licenças acadêmicas também, e isso permitiu que, ajudando a escola a ter esse software, eu não teria condição de operar isso dentro da empresa, porque é um professor, é um mestre que opera esse software aqui, que é muito complexo, mas ajudou também a escola a poder utilizar, com as licenças acadêmicas que foram cedidas juntamente com a licença principal, a desenvolver isso aqui para o que eles fazem melhor lá, que é transmissão de dados, né? Aqui também temos a parte da Imbitec, que é aquela empresa de tecnologia que desenvolve todo o hardware e software nosso. Então, a gente aplicou conhecimento de rede CAN. A rede CAN é a mesma rede que opera dentro de um automóvel. Então, ela é muito moderna, ela evita erros, e isso daqui permitiu que a gente pudesse desenvolver para dentro de um forno a mesma rede que é utilizada dentro de um automóvel. Teclados capacitivos também são tecnologias de última geração que permitem tornar o equipamento mais robusto. A VEG aqui ajudou a gente a desenvolver o motor que está lá dentro. Aqui também tem que eu frisei aqui um sistema CIEP, é um sistema patenteado pela prática, que utiliza um sistema PID, que ele equaliza a potência e proporciona uma economia de energia. Então, isso aqui é para mostrar o seguinte, a gente faz isso aqui hoje, mas quando a gente era bem pequeno, a gente já fazia isso. Isso já fazia um grande diferencial para o desenvolvimento da empresa. Então, eu acredito que, através de parcerias com universidades,
com instituições de pesquisa, com fornecedores, as pequenas empresas têm que procurar muito. Isso não é alguém que vai bater na sua porta, que vai chegar e falar, eu tenho alguma coisa para te oferecer. Você vai ter que bater, vai ter muita porta na cara, mas você vai conseguir vencer essa barreira. E aí vai criar o diferencial. E é isso. Obrigado, pessoal.